Hoje, a nossa preleção, ela vai terminar um ciclo de preleções que nós tivemos nesse mês de maio. Durante todo o mês de maio, falamos sobre Jesus. E por quê? Falamos sempre sobre Jesus. Mas esse mês de maio, ele tem a ver com aqueles 40 dias que Jesus ficou com os discípulos depois da crucificação, que é depois da Páscoa. Então, hoje nós vamos completar esse ciclo. E vocês imaginam, durante 4 semanas, 5 semanas, ficamos falando sobre o Cristo e sobre os seus ensinamentos mais uma vez. Coisa linda. O que eu venho trazer hoje para nós nós vamos começar com uma história. É interessante que os livros sagrados, os evangelhos, eles falam de histórias que nós já conhecemos. A história de Maria de Magdala, a história de Marta e Maria, a história dos próprios discípulos. Mas Jesus, ele encontrou muita gente. Muita gente. Dentro do próprio evangelho, fala que ele estava sempre pressionado por uma multidão. E onde está essa multidão que não escutamos? É claro, são tantas histórias, tantas e tantas histórias. Como é que nós vamos saber? Sabemos daquela história da mulher hemorraíça, né? Hemorrágica, que é aquela que conta com aquela ideia de que aquela pessoa que foi procurar Jesus e com tanta fé conseguia se curar. A história de hoje, que nós vamos contar, é um pouco diferente daquela, mas eu acho que vocês vão gostar. Depois do dia cansativo, onde os discípulos e Jesus passavam nas cidades, trabalhavam também, né? Os discípulos trabalhavam e também pregavam junto com Cristo, acompanhavam Jesus nas cidades, nas suas pregações. E no fim do dia, o livro Boa Nova, ele vem falar que eles se reuniam na casa de Pedro, mas às vezes em outras cidades também. E numa dessas cidades, Jesus está sentado junto com aquelas pessoas mais íntimas, né? O povo já tinha saído, já tinham ido embora, e ele estava ali, sentado com os mais íntimos. E aí, durante a noite, o céu estrelado, uma fogueira, já estou até com calor, vocês estão vendo? Já estou até sentindo calor. Aquela fogueira crepitando, e Jesus escutando aqueles corações mais íntimos, aquelas pessoas que chamavam por ele e que podiam se introduzir naquele círculo bem íntimo. De repente, vocês conhecem aquela história, né? Deixai vir as minhas criancinhas. Pois é, tinha um menino escondido. Imagina o coraçãozinho daquela criança que passou o dia olhando aquele que as pessoas chamavam Rabi e tentando se aproximar e não conseguiam. Ele não conseguia porque tinha muitos adultos. Ele era pequenininho, ele devia de ter uns 7 anos. E toda vez que ele se aproximava, o pessoal empurrava ele. Sai daqui, moleque, sai daqui. E ele ficava se dizendo, eu vou encontrar. Ele não sabia quem era. Ele só era atirado pela luz. Ele olhou Jesus pela fogueira e ele via aquela luz e ele dizia, nossa, como ele é bonito. E num rompante de muita coragem, ele atravessou aqueles locais onde estava todo mundo e ele se jogou nos braços do Cristo. E ele se joga nos braços do Cristo e as pessoas que estavam ali, não vai incomodar o Rabi. E Jesus disse, deixa ele. E com o coraçãozinho batendo muito forte, ele se aconchega no Jesus e fica olhando para ele. Olhando para a barba dele. Vocês imaginam aquela mãozinha suja, talvez até meia mal cheirosa,
aquele menino com perna toda esbarrenta. E Jesus pergunta para ele: qual é o teu nome? E ele fala: Eli. Meu nome é Eli, Senhor. Eli, onde estão os teus pais? E Eli, ele fala que a mãezinha dele já tinha morrido. E que o pai, ele não gostava de perguntar à mãe porque o pai tinha abandonado. E todas as vezes que ele chamava, perguntava para a mãezinha, os olhos ficavam cheios de lágrimas. E ele parou de perguntar. Então, Jesus ficou ali e os outros ficavam ali olhando, mas o mestre está dando atenção para essa criança? E ele começou a contar. Começou a contar que Jesus perguntando: e você vive aonde? Você mora aonde? E ele falou: mas Senhor, eu moro por aí. Depois que a mamãe morreu, eu fui pedindo ajuda, pedindo pão, pedindo comida. E as pessoas não me davam. E eu acabei roubando. Eu sei. Mamãe disse que não era certo roubar. Mas o estômago, quando está com fome, eu não consigo nem dormir. Às vezes, quando alguém me dá uma estalagem, uma bergeria para eu poder dormir, eu estou muito contente. Senão eu durmo ao céu, relento. Jesus escuta com muita atenção ele falando. E todos aqueles que estavam em volta, toda vez que eles faziam um movimento, Jesus olhava, dizia: fiquem aí, deixa o menino tranquilo, deixa o menino tranquilo. E Jesus vai falando e pega o manto dele e envolve ele naquele manto. E dá comida, que come com o maior sofreguidão. Dá um pouco de água e ele continua falando e comendo, e falando e comendo, até que ele começa a dormir. E ele dorme nos braços de Jesus. E Jesus acaricia essa cabeça, envolvendo o coração desse menino. E quando ele já está dormindo, ele olha para todo mundo e ele fala que nós precisamos ter olhos mais sensíveis para ver a dor do outro. Então, ele vem contar a história de Eli. Ele vem contar a história da mãezinha de Eli. Aquela menina que, inocente, se apaixonou por um rapaz bonito e rico e que largou tudo e se entregou de corpo e alma. Mas o rapaz, ele só queria se aproveitar dela, como se aproveitou de outras, de muitas outras. E naquela sociedade daquela época, nós sabemos que as meninas eram expulsas de casa. E quantas meninas ainda são expulsas de casa no nosso tempo? Quantas e quantas são jogadas para fora com uma barriga grande porque desonraram? O que é honra? Jesus vem falar para os discípulos e para aqueles que estão ali que nós precisamos olhar o outro além daquilo que está aparecendo. Não ter medo do outro. Não ter medo de se doar. Ele fala da condição da mulher, naquela época, era enorme. A condição da mulher que ama com tanta força, que esquece de si mesma, mas que não é reconhecida. Eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia do nossa, não é 8 de maio, né? O dia 8 de maio, acho, 8 de março, o Dia das Mulheres. Não estou falando isso. Eu não estou falando a visão futura do Cristo. E ele vem falando que ela vai passando de vilagem em vilagem, porque foi abandonada pela família.
até que ela acaba se prostituindo e, com o tempo, ela pega uma doença e morre. Jesus ele fala que todas as mulheres têm um coração doce de mãe. E depois que a plateia está cansada, escutando, ele levanta, pega a criança no colo com muito carinho e olha para cada um daqueles que ali estão e vai depositar essa criança no colo de uma mulher, dizendo: mãe, eis o teu filho. Ele não foi procurar Jesus porque ele estava pensando o que ele ia fazer. Ele foi atirado pela luz. Ele queria saber aqueles olhos doces, aquele sorriso franco. Quando Jesus falava com os outros, ele bebia as suas palavras. Ele era pequenininho. Ele não sabia quem era. Ele só sabia que alguém falava que ele era o Rabi. Ele só foi atirado. Nós conhecemos muito da história do Cristo. Talvez muito, muito. Mas será que os nossos corações se jogam nos braços dele, como Elias se jogou? Às vezes eu penso que sim. Eu digo, eu quero me jogar nos teus braços. Mas eu boto o pé atrás. Eu estou sendo sincera. Isso quer dizer que, será que eu confio realmente nele? Como São Francisco de Assis, que se encontra na porta de um convento e diz: é Francisco, e alguém diz para ele: você não é Francisco, fica aí fora, no frio, na neve. E o companheiro de São Francisco diz: mas Francisco, agora nós estamos ferrados, agora nós vamos morrer aqui, só Deus. Ele falou: nossa, eu esperei a minha vida inteira para ficar nas mãos de Deus. Será que nós conseguimos chegar de noite, depois que a situação, passamos um dia difícil, e sentarmos e fazer aquela prece, sabe, aquela que toca lá, aquela que a gente sabe que não é sempre, mas aquela que parece que a luz enche, invade, abre tudo. Parece que a luz cresce dentro do nosso coração. Vocês conhecem, alguém já fez uma prece assim. Quem já fez? E a gente diz: cura, Senhor, faça a tua vontade. Eu já larguei as minhas armas. Eu já larguei o meu mental. Eu não quero entender. Eu não quero saber. Como Jesus conhecia aquela história. Ele pergunta para eles: como vocês acham que eu conheço essa história? Eu sou o bom pastor e conheço todas as minhas ovelhas. Nenhuma delas vai se perder. Segundo a espiritualidade, nós somos de população entre encarnados e desencarnados na Terra, somos um total de 28 bilhões, trilhões, eu acho, bilhões, não? De pessoas, de espíritos. E o bom pastor conhece cada alma, cada história. Então ele conhece cada um dos nossos corações. O problema é que nós achamos que nós conhecemos o caminho. Mas nós somos ovelha.
A ovelha não conhece o caminho. Quem conhece o caminho é o pastor. É o pastor que conhece o caminho. É ele que sabe onde quer que nós estejamos. Onde, quando. Mas é fácil? Eu quero ser a ovelha lá da frente, lá, aquela que puxa todo mundo. O outro também quer ser aquela ovelha lá da frente que puxa todo mundo. O outro diz, não, eu quero ficar na retaguarda, quero só fazer a segurança de todo mundo. E ninguém quer ser a ovelha do meio, aquela que se deixa levar. Mas o pastor, ele conhece o que vai dentro do nosso coração. Assim como ele conhecia o que estava no coração de Eli. Assim como ele também entendeu a história da Judite, a mãe de Eli, sem julgar. Sem dizer que ela estava certa, que ela estava errada, que nada. Só acolheu. E quantas vezes as pessoas vêm conversar conosco, e eu mesma estou falando de mim também, e eu já estou dando resposta. Já estou resolvendo o problema dela. A dela, porque o meu está aqui ainda. Mas eu já estou resolvendo o problema da pessoa. Jesus só escutou Eli. Eli não pediu nada. E Jesus deu uma mãe, uma casa, deu uma família, deu tudo para ele. E se vocês quiserem escutar e saber com detalhes essa história, ela está no livro Retratos de Nazaré. E lá vocês vão ter todos os detalhes dessa bela história. Eu não sei se vocês conhecem a história dessa música. Essa música, o autor, o compositor, ele foi visitar mulheres na prisão. E dentro da prisão, de repente, uma das moças para na frente dele e pergunta: o que eu sou para você? E ele fica atônico, sem saber o que ela era para ele. E ele diz: você é uma criatura de Deus. Mas aquilo não era suficiente. Ele vai para casa e fica com aquilo matutando na cabeça. E, de repente, numa inspiração, a música sai de um jato. E ele volta na prisão. E ele entrega para as prisioneiras a letra dessa música, para levantar, para dar força, para que elas soubessem que elas são as ovelhas do Senhor e que Ele conhece cada uma de nós.